Então, irmãos, vamos agora abrir as Escrituras e vamos fazer uma leitura na carta aos Gálatas mais uma vez. Hoje é a nossa última pregação em Gálatas. Hoje nós vamos fazer um resumo da carta. É uma exposição, vamos passar por toda a carta. Então, 8 meses nós pregamos nessa carta. Porém, hoje nós vamos concluir relembrando os pontos principais da carta. Então, primeiro nós vamos ler em Gálatas capítulo 1, nós vamos ler a introdução da carta e nós vamos ler a parte final da carta, né, de Paulo, aquela parte que nós já lemos anteriormente, em que ele disse que escreveu com o próprio punho. Então, primeiramente, vamos ler a introdução, verso 1 a 5. Começa assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de entre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Agora vamos ler Gálatas 6, vamos para o último capítulo, e a leitura agora será feita do versículo 11 ao 18. Diz assim: Vede, com letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, até aqui, meus amados irmãos. Então, irmãos, como eu falei, hoje nós vamos fazer um resumo, procurar fazer um resumo dessa carta essa noite. Mantenha a sua Bíblia aberta aí na carta aos Gálatas, porque nós vamos passar por essa carta nessa noite. Então, um resumo da mensagem da Epístola aos Gálatas. Então, durante esses meses, nós vimos a situação que provocou esta carta. Nós aprendemos isso desde o início. O que levou Paulo a escrever essa carta, descobrimos já nas exposições anteriores, que foi uns falsos mestres, um grupo de falsos mestres, que
chegaram a essas igrejas da Galácia. Diretamente, irmãos, ou indiretamente, Paulo vai mencionar em toda a carta que esse grupo eles estavam perturbando a igreja. Versículo 7, vocês observam que o versículo 7 do capítulo 1 ele fala sobre isso. Ele diz: o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, ele está aqui alegando que esse grupo de falsos irmãos, falsos mestres, estavam agora perturbando as igrejas. Ele também menciona essa mesma palavra lá no capítulo 5, versículo 10. Perturbar aqui significa inquietar, fazer confusão. Essa sempre é a tática dos falsos mestres, é confundir a fé dos verdadeiros crentes, dos verdadeiros filhos de Deus. Essa também é a estratégia de Satanás, confundir as pessoas, né? Confundir o povo de Deus. Ele sempre faz isso. E muitas vezes se utilizando da própria Bíblia, se utilizando das Escrituras, se disfarçando de anjo de luz até, como Paulo diz. A estratégia satânica é confundir. Então chega até Paulo que esse grupo estava pervertendo o evangelho. Ou seja, eles estavam pervertendo a mensagem que Paulo havia pregado entre eles. E o que acontece aqui? Descobrimos que Paulo ele reage com uma forte indignação. Havia entre Paulo e os judaizantes, irmãos, 3 pontos principais aqui. Então, 3 pontos que foram questionados, que foram levantados naquele tempo, e que continua sendo até hoje também indargado na igreja. O primeiro ponto tinha a ver com a questão da autoridade. Isso é, saber quem é que está falando a verdade, em quem crê. O segundo ponto tem a ver com a questão da salvação. Ou seja, como podemos ficar bem com Deus, como podemos receber perdão de nossos pecados e ser restaurados em comunhão com Deus. Esse é o segundo ponto que foi levantado nessa carta. O terceiro ponto que foi levantado nessa carta tem a ver com a questão da santidade. Isso é, como podemos controlar os desejos pecaminosos da nossa natureza caída e como viver uma vida de justiça e amor. Então, lidando com essas questões, Paulo dedica os 2 primeiros capítulos à questão da autoridade. O capítulo 3 e 4, ele dedica à questão da salvação, isso é, como se dá a salvação. E o capítulo 5 e 6, ele dedica a falar sobre a santificação, como se dá a salvação, a santificação dos eleitos. Então, nós vamos passar por esses 3 pontos essa noite. Primeira questão que foi levantada ali, a questão da autoridade. Esta era uma questão fundamental aqui. Entendamos isso. Paulo e Barnabé, foram eles quem organizaram aquelas igrejas. Eles saíram por aquela região, isso foi na primeira viagem missionária de Paulo, isso levou alguns anos, e eles percorreram aquela região, eles pregaram o evangelho, e muitas pessoas se converteram e ali igrejas foram edificadas. Depois da partida de Paulo, chegaram outros mestres, que agora estavam reivindicando ter autoridade e ter apoio da igreja de Jerusalém. Eles alegavam que eles vieram enviados da igreja de Jerusalém. E assim eles começaram a destruir os ensinamentos de Paulo concernente à graça, ensinando que a graça não era suficiente para salvar. Era necessário também cumprir a lei. Com o resultado disso, os Gálatas começaram a ficar confusos. Surgiu um dilema. E a notícia chegou a Paulo. Com certeza alguém comunicou a Paulo o que estava acontecendo. Agora tinha 2 grupos.
Dois grupos de mestres, cada um dizendo apresentar a verdade. Mas esses dois grupos estavam se contradizendo. Paulo dizia uma coisa, esse grupo que vinha de Jerusalém estavam dizendo outra coisa. Paulo dizia que a graça de Cristo era suficiente. Esse grupo de crentes que chegaram agora nessas igrejas estavam espalhando uma mensagem diferente, dizendo sim, é necessário que tenha Jesus para ser salvo, mas só Jesus não. Vocês precisam primeiramente se circuncidar. Vocês precisam guardar a lei. Vocês precisam se abster-se de certas comidas. Se a mensagem deles era, se vocês querem ser salvos. O dilema está aí. E eles estão dizendo, mas Paulo não ensinou isso para a gente. Paulo disse que Cristo era suficiente, que bastávamos crer no sacrifício de Cristo. A confusão se estabeleceu. Por quê? Porque esses homens, aparentemente, parece que eles também tinham boas credenciais. Eles aparentavam ser homens santos. Eles aparentavam ser homens piedosos. Eles aparentavam ser homens cativantes. Eles até se apresentavam como homens dogmáticos. Porque eles estavam falando em nome da igreja de Jerusalém. E agora? Quem escolher? Quem ouvir? Aqueles irmãos, nesse dilema, a quem eles teriam que ouvir? A Paulo ou a esse novo grupo de missionários que chegou ali? Amados irmãos, já tomando isso para uma aplicação nossa, a mesma situação prevalece na igreja de hoje. Porém, hoje bem diferente. No dia de Paulo, eram duas alternativas. Havia dois pontos de vista diferentes. Somente dois pontos ali. Mas hoje, irmãos, hoje, temos que escolher entre uma variedade assustadora de opiniões. Além disso, cada grupo, nos nossos dias, também tem seus atrativos particulares. Muitos são mestres notáveis, outros são teólogos, bispos. Cada grupo parece razoável. Cada grupo parece sustentar sua opinião com fortes argumentos. Porém, irmãos, o problema da nossa atualidade é que todos esses grupos se contradizem. Uma igreja diz uma coisa aqui, outra igreja diz uma coisa ali, um pastor prega uma coisa aqui, outro pastor prega outra coisa ali. A quem ouvir? A quem dá crédito? Quem está falando a verdade? Porque só há uma verdade. E a verdade é absoluta. Só há um evangelho. Não há dois evangelhos. Então, quem está com o evangelho verdadeiro? Essa igreja aqui, aquela igreja ali, o pastor da esquina, ou aquele pastor de São Paulo, ou aquele pastor estrangeiro, aquela denominação que se denomina, ou aquela determinada igreja. É o Papa quem domina a verdade, quem está com a verdade absoluta? Quem será? Então, o dilema estava instalado nas igrejas da Galácia, como também está em nossos dias. Atentamos para o que Paulo faz aqui. Para reagir a esse problema que surgiu ali, Paulo apela para a sua autoridade apostólica. Entendamos, a autoridade a qual os judaizantes estavam se vangloriando era uma autoridade eclesiástica. Observe isso. A autoridade deles era eclesiástica. Por quê? Porque eles reivindicavam que tinha vindo de Jerusalém, eles tinham vindo da igreja de Jerusalém, supostamente enviados por alguns, ou por Pedro, ou por Tiago, não temos isso, mas pode ser que eles até alegassem isso. Quem é Paulo? Quando alguém disse, olha,
Paulo esteve aqui pregando para nós e disse que nós não temos que nos abster disso, nós não precisamos circuncidar, mas esses apóstolos, esses missionários que chegaram disseram, mas quem é esse Paulo? Nós somos enviados de Jerusalém. Nós fazemos parte do colégio apostólico. Paulo vai reivindicar isso. Paulo vai dizer, olha, atentai para isso. Eles estão dizendo que vieram de Jerusalém, da igreja. Eles falam em nome da igreja. Porém, Paulo insiste, por outro lado, que a sua missão, o seu apostolado, a sua mensagem não vinha da igreja, mas vinha do próprio Cristo. Esta é o foco da pregação de Paulo. Paulo admite que ele não recebeu a autoridade da igreja de Jerusalém para pregar, ele não recebeu a sua mensagem dos apóstolos, mas do próprio Cristo. Ele diz, faço-vos, porém, veja aí, verso 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos. Versículo 11 e 12 do capítulo 1. Olha o que ele diz. É assim que ele vai responder ao dilema que estava acontecendo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Versículo 12, ele diz, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Né? Então, acabou aqui. Paulo é convicto. E agora? Percebe que precisamos prestar atenção à autoridade apostólica? Paulo reconhece e Paulo demonstra a eles que a sua autoridade não vem de homens. A partir daí, quem acompanhou a carta sabe, o final do capítulo 1 e o capítulo 2, ele vai apresentar ousadamente as suas credenciais. Vimos que ele vai falar sobre a sua convenção, como ela aconteceu. Não foi um apóstolo que evangelizou ele, mas foi quando ele estava indo para perseguir a igreja em Damasco. No meio do caminho, Jesus apareceu para ele. Ele estava montado em um cavalo e Jesus apareceu para ele. E ali ele foi convertido e ali ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Capítulo 2 ele vai narrar sobre isso. Ele vai também explicar que anos depois ele vai a Jerusalém. Só depois de alguns anos é que ele vai a Jerusalém. Porém, o argumento dele aqui é que Cristo já havia autorizado ele a pregar. Apesar que quando ele encontra os outros apóstolos em Jerusalém, ele encontrou Pedro, ele encontrou Tiago. Segundo o relato mesmo que ele faz aqui, que chegando em Jerusalém, ele foi bem recebido por eles. Tanto por Pedro como por Tiago, e deram total apoio a ele e também deram total apoio à sua pregação. Desse modo, Paulo esperava que os irmãos agora aceitassem ele, como haviam já feito. Entende? Ele disse que aquela igreja tinha recebido ele como anjo de Deus. Veja aí, capítulo 4, verso 14. Ele diz, como anjo de Deus, vocês me receberam como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Paulo foi aceito entre eles como um anjo. Paulo foi aceito entre eles como se fosse o próprio Jesus Cristo. Mas esses judaizantes suscitaram essa calúnia de Paulo, tentaram denegrir Paulo. Paulo disse, olha, e aí Paulo escreve a carta para relembrar a eles quem era Paulo. Agora, meus irmãos, a sua autoridade estava sendo desafiada. A sua mensagem estava sendo contestada. Não foi assim no início. No início ele foi recebido como um anjo. Ele diz aqui, ó, vocês me receberam como um anjo, vocês estavam dispostos a dar os próprios olhos de vocês a mim. Agora, ele estava sendo questionado.
Mas, pela carta, sabemos que ele esperava que a sua autoridade apostólica, vinda de Cristo, fosse, mais uma vez, reconhecida. Ele diz assim: confio de vós no Senhor, que não alimenteis nenhum outro sentimento. Capítulo 5, versículo 10. Então, assim, a mensagem original que Paulo prega a eles, e que eles haviam recebido, tinha de ser uma normativa. A mensagem que eles receberam e a mensagem que Paulo pregou a eles tinha que ser uma normativa. Eles tinham de aceitar aquilo como o verdadeiro evangelho. Ele diz que se alguém, por mais importante que fosse, pregasse algum outro evangelho diferente, deveria ser considerado por eles como amaldiçoado. Veja aí capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9. Ele diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos já tenho pregado, seja amaldiçoado. Aparece aí a palavra anátema para dizer amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daqueles que recebeste, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Aqui está a normativa, meus irmãos. Não podemos dar ouvido a qualquer pregação que vá além da pregação apostólica. Não podemos dar ouvido a qualquer igreja que traga as novas doutrinas, novas revelações. Você deve partir desse pressuposto. Era assim que os apóstolos pregavam? Era assim que os apóstolos ensinavam? Não, os apóstolos de repente não tinham ainda essa revelação. Ou o mundo mudou, o mundo hoje é outro. A Bíblia está muito antiga. É falso esse evangelho. Paulo disse: ainda que seja um anjo que apareça. Se o evangelho que essa pessoa pregar for diferente do que está contido na Bíblia, é amaldiçoado quem está fazendo isso. E também é amaldiçoado quem dá ouvido a esse pastor ou a essa pregação. Irmãos, diante dessa multidão de vozes que hoje temos na igreja contemporânea, vemos aqui, como devemos decidir a quem ouvir? Paulo já deixou claro aqui, a resposta é a mesma. Devemos testar toda a pregação com o ensino dos apóstolos. Devemos testar toda a doutrina pelo que os apóstolos ensinaram e pelo que Jesus ensinou. Se alguém ensinar qualquer outra doutrina que não foi ensinada por Jesus e nem foi ensinada pelos apóstolos, é falsa. Por mais fama que essa pessoa tenha, por mais notariedade que ele tenha aí no mundo, é falso. Muitos de vocês aqui entendem que depois disso já surgiu o evangelho para tudo quanto é lado. Não quero entrar aqui em detalhe, mas vocês estão compreendendo. É falso. Esse evangelho não é verdadeiro. Só há um evangelho. A normativa para a igreja é essa. Conformidade com o que Paulo pregou, conformidade com o que os apóstolos pregaram, de acordo com o que Jesus transmitiu a eles. Paulo disse: paz e misericórdia sobre a igreja quando ela andar de conformidade com esta regra. Fizemos essa leitura essa noite. Capítulo 6, versículo 16. Olha que versículo maravilhoso. Paz e misericórdia sobre a igreja quando ela andar de conformidade com esta regra. Está vendo? Paz e misericórdia. Quando a igreja se desvia disso, o que vai surgir nesses movimentos é confusão. Durante esses 2000 anos de história do cristianismo, o que surgiu de confusão por aí não está no gibi. Por que isso? Porque alguém deu ouvido a uma mensagem estranha. Porque hora outra surgem pessoas pregando coisas diferentes. E hora outra pessoas passam a dar crédito a isso. O que vai cair sobre essas pessoas é confusão.
É o que tem ocorrido hoje, irmãos. Há uma confusão grande. Mas os eleitos não podem ser confundidos. Os eleitos de Deus sabem que só há um evangelho. Os eleitos de Deus sabem que só há uma mensagem verdadeira. Cristo tem uma igreja. Cristo tem um povo. E o povo de Deus são aqueles que foram comprados por Cristo. O povo de Deus são aqueles que andam na normativa da doutrina apostólica. Não é para preencher o culto, que todo final do culto à noite nós professamos o credo, não. É para afirmar e botar no coração, nos nossos corações, e também lembrar aos ouvidos dos nossos filhos, ao coração das nossas crianças, de que o evangelho a mensagem evangélica deve ser apostólica e católica. A igreja de Cristo é universal. Ele nunca teve duas igrejas, ele tem uma igreja, ele tem um povo. Não há duas mensagens, há uma mensagem. Esta é a única normativa. Temos que estar em conformidade com essa regra. Esse, irmãos, é o único, vamos dizer assim, o único tipo de sucessão apostólica que podemos aceitar. Não existe, meus irmãos, como alguém quer ensinar por aí, uma linha de bispo que se estende de Pedro até hoje. E que alguém deve reivindicar isso como sucessores dos apóstolos. Não há sucessores dos apóstolos. Os apóstolos não deixaram sucessores. A igreja que ensina isso está ensinando errado. Por que não? Porque os apóstolos foram únicos. Jesus escolheu 12 apóstolos. Foram únicos. Entre esses 12, um era o traidor, Judas. E depois um outro foi selecionado para estar no lugar deles, Matias. Então Jesus escolheu 12 apóstolos com mais um, que ele chama até de abortivo, no caso Paulo. Só os 12 e Paulo foram únicos em autoridade, como também em inspiração. Só eles receberam autoridade para divulgar o genuíno evangelho com autoridade, né? Vinda do próprio Cristo. Eles foram únicos em autoridade, eles foram únicos na inspiração, não tiveram sucessores, mas o que é que eles tiveram? Lealdade. Todos os outros que vieram depois deles eram leais à doutrina deles. Surgiu alguns. Século II surgiu um sujeito chamado Marcião, que acusou que todos os apóstolos estavam errados, que recusou os evangelhos, que só aceitou Lucas com modificação. Mas esse foi tratado logo pela igreja como um herege, um falso mestre. Por quê? Porque se exige lealdade apostólica. Ou seja, quem prega o evangelho tem que pregar de acordo com a mensagem apostólica. Eles deixaram, sim, lealdade. E a igreja hoje tem que ser leal na doutrina apostólica do Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos agora permanece preservada onde? Nesse livro que você tem nas suas mãos. A palavra de Deus. Aí está a normativa para a igreja. A igreja tem que andar de acordo com o que está aí. O Novo Testamento deve regular a fé e a prática da igreja de cada geração. Ou seja, a Bíblia. Por isso a Bíblia, irmãos, está acima da igreja e não vice-versa. Importante entender isso. A igreja não é dona da Bíblia. A Bíblia está acima da igreja porque a Bíblia foi inspiração direta de Deus. Os autores apostólicos do Novo Testamento foram comissionados pelo próprio Cristo, não pela igreja. Eles escreveram segundo a autoridade de Cristo, não da igreja. Diante dessa autoridade, irmãos, a igreja deve sempre se dobrar hoje. Seja ela a igreja de Roma, seja qualquer outra igreja, ela tem que se dobrar ao ensino apostólico. Se ela inventar qualquer outro ensino, é falso. Não se deve aceitar. Então essa é o primeiro
o primeiro ponto que foi defendido ali. Paulo logo agiu para dizer, eles vieram de quem? Quem mandou eles? Ah, foi Tiago. Eles estão dizendo aqui que foi Tiago, o irmão do Senhor, que mandou eles. Ou outros puderam dizer de repente, não, foi Pedro quem mandou eles. Eles estão dizendo aqui que o apóstolo Pedro mandou eles aqui. Paulo disse, olha, porém não foi Pedro nem foi Tiago, mas o próprio Cristo me enviou a vocês. E a minha palavra tem autoridade porque ela vem de Cristo. Se eu ou outro pregar um evangelho fora esse que foi anunciado a vocês, é amaldiçoado. Vimos aqui, irmãos, que a normativa para a igreja é a mensagem que está de acordo com o ensino apostólico. Rejeite qualquer mensagem ou rejeite qualquer ensino de homens. Dogmas humanos, preceito humanos que contraria a Bíblia, rejeite, recuse, porque não provém de Deus. A Bíblia tem autoridade máxima sobre a vida de cada crente. O segundo ponto tem a ver com a questão da salvação. Capítulo 3 e 4, Paulo se dedica a isso. Paulo defendia uma mensagem central do Evangelho. Ele ensinava, por exemplo, ele deu o exemplo de Abraão, ele ensinava, por exemplo, que Abraão, a pessoa de Abraão, foi justificada pela fé e não pelas obras da lei de Moisés. Então, capítulo 3, versículo 6, Paulo deixa isso bem claro. Veja aí. É o caso de Abraão, quem creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha, versículo 7. Sabeis, pois, que os da fé é quem são filhos de Abraão. Os da fé é quem são filhos de Abraão. O que Paulo está defendendo aqui é que a salvação depende exclusivamente da obra de Cristo. Abraão foi salvo pela fé, não pelas obras da lei. Assim, Paulo vai dizer também que a lei tinha um papel. A lei tinha um papel educativo. Eles estavam dizendo que não. A lei servia para cooperar com a salvação. Esse é o segundo dilema. Paulo dizia que só Cristo salva. Os judaizantes que chegaram depois diziam que Jesus e a lei. Eles tinham que ouvir Jesus e tinham que ouvir Moisés. Paulo disse, não, só Cristo. E a lei? Qual o papel da lei? Veja aí o versículo 24 do capítulo 3. Passamos já por isso, mas vamos só relembrar. Versículo 24 do capítulo 3. Paulo diz assim, olha, de maneira que a lei nos serviu de um aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então qual é o propósito da lei? Nos guiar a Cristo. A lei serve para apontar os nossos pecados, revelar a nossa miséria, para buscarmos a salvação em Cristo. Esse é o papel da lei. Desse modo, Paulo está dizendo que a salvação só é possível por meio da morte expiatória de Jesus na cruz. Se você observar aqui, a epístola está cheia da cruz. Paulo, hora ou outra, está mencionando a cruz nessa carta. A cruz aqui ela vai ser citada várias vezes. Paulo descreve o seu ministério, ele até diz que a sua pregação foi como uma exposição da cruz. Ele diz que pregou Cristo de tal maneira que é como se ele tivesse colocado Cristo crucificado diante dos Gálatas. Ele disse, olha, vocês viram como eu fui a vocês, como eu preguei a mensagem da cruz. Eu quase desenhei Cristo aos olhos de vocês. Ele fala assim, no versículo, capítulo 3, versículo 1, ele diz isso. Ele diz, aos Gálatas, ó Gálatas insensato, quem vos fascinou? A vós outro, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Paulo desenhou de uma maneira tão clara a salvação deles, que Paulo agora está dizendo, vocês piraram, ficaram loucos? Eu não deixei claro para vocês que a salvação é exclusivamente pela obra expiatória de Cristo?
Eu desenhei o Cristo, coloquei o Cristo como crucificado. Eu quase expus o Cristo diante de vocês. Mostrei a vocês como foi que se deu a salvação de vocês. Que insensatez é essa de vocês agora estarem dando ouvido a esses falsos mestres? Mas Paulo não só expõe a mensagem da cruz, mas a própria filosofia de Paulo era o quê? Gloriar-se na cruz somente. Na leitura que fizemos nessa noite, Gálatas 6,14. Ele diz, porém, a única coisa que me faz... Eles se gloriam da circuncisão, porém eu me glorio na cruz. Mas por que, meus irmãos, a cruz foi o assunto da pregação de Paulo? Por que a cruz foi o objeto da sua glória? O que Cristo fez na cruz? Considere essas 3 declarações que Paulo aqui também tinha dito a eles. Olha o que Paulo diz a ele. Logo no começo da carta, na introdução da carta, nós lemos isso nessa noite. Cristo se entregou por si mesmo Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Paulo ainda diz, o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Capítulo 2, versículo 20. Olha o que ele ainda diz. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Capítulo 3, versículo 13. Aqui, meus irmãos, é o mesmo que dizer que Cristo se deu pelos nossos pecados. E o sentido no qual ele se deu pelos nossos pecados é o quê? É que ele se tornou maldição em nosso lugar. Por quê? Porque a lei dizia isso, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E quem foi pendurado no madeiro em nosso lugar? Jesus. Isso quer dizer que Jesus, o Santo de Deus, se fez maldição por nós. E por isso que Paulo amava a mensagem da cruz. Por isso que Paulo estava agarrado à cruz. Essa frase só pode significar, meus irmãos, que a maldição de Deus, ou seja, o juízo e o justo castigo de Deus, que deve repousar sobre todos aqueles que transgridem a lei, foi transferida para Cristo naquela cruz. Lá naquela cruz estava Cristo amaldiçoado em nosso lugar. O castigo dos nossos pecados caiu sobre ele. O bendito se fez maldito por nós. O que não pecou se fez pecado por nós. Ou seja, assumiu toda a nossa maldição. Essa mensagem era apaixonante para Paulo. Essa mensagem deixava Paulo encantado. E ele pregava essa mensagem com toda a convicção. Por quê? Porque antes Paulo era um legalista também. Devemos entender isso. Paulo era um perseguidor. Mas quando ele se deparou com essa mensagem da salvação dada por Cristo, quando Deus, de maneira especial, amando o seu povo, enviou Jesus para vir ao mundo e morrer, isso mudou a filosofia de Paulo, mudou a mente de Paulo. Paulo reconheceu que Cristo assumiu o seu lugar na cruz. E aí Paulo descreve que ele assumiu a nossa maldição para que agora pudéssemos receber a bênção de Abraão. Porque os judaizantes estavam ensinando para eles o seguinte, olha, Deus deu a circuncisão a Abraão. Se vocês querem ser filho de Abraão, tem que se circuncidarem. A circuncisão, todos sabem aqui, era aquela cirurgia que se fazia no órgão genital masculino. Aquela cirurgia que Deus ordenou que Abraão fizesse. E que Deus ordenou que Abraão fizesse aos seus descendentes, Ismael, Isaac. E que isso passou de Isaac para Jacó, de Jacó para os filhos deles. E assim foi, permeou até Cristo. O próprio Cristo foi circuncidado. Paulo era circuncidado. Imagina os argumentos deles. O próprio Paulo que diz que vocês não devem circuncidar, ele é circuncidado. O próprio Cristo era circuncidado. E agora? Paulo disse, não há necessidade de circuncisão. Se hoje queremos ser descendente de Abraão, é preciso olhar para a cruz. Porque lá na cruz, Jesus se fez maldição para que as bênçãos de Abraão chegassem a nós.
Então, tendo isso, irmãos, o que devemos fazer para ser salvo? Num certo sentido, nada. Eles estavam dizendo que eles tinham que aceitar Jesus, mas eles tinham, por exemplo, que praticar a circuncisão. Eles tinham que aceitar Jesus, mas eles tinham que se abster, por exemplo, de comer carne de porco, por exemplo. E outras normas que eles colocaram. Eles teriam que guardar a lei. Eles teriam que guardar todo o calendário judaico para serem salvos. Mas esta é a mensagem do Evangelho? Este é o ensino do Evangelho? Não. Então, o que fazer para ser salvo? Em um certo sentido, nada. Jesus Cristo já fez tudo em sua morte. Ele assumiu a maldição por nós. A nossa parte agora é só crer em Jesus. Nós devemos agora confiar sem reserva nos benefícios de sua morte. Não temos outra maneira. Pois o homem não é justificado, Paulo deixa claro, por obra da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 16. A salvação se dá tão somente mediante a fé em Jesus Cristo. A única função da fé é nos unir a Cristo. Porque por meio da fé nós recebemos a justificação, pela fé nós recebemos a adoção, isso é, justificação quer dizer, pela fé nós somos justificados, perdoados, os nossos pecados são perdoados somente em Cristo, mas também pela fé nós recebemos a adoção, isso quer dizer, nos tornamos filhos de Deus, somos adotados na família de Deus, e pela fé nós recebemos o dom do Espírito Santo. Então essas bênçãos, essas três bênçãos, é proveniente pela fé. Pela fé em quê? Na obra redentora de Cristo. Porém, os judaizantes, por outro lado, estavam perturbando a igreja com a insistência de que a fé em Jesus não era suficiente. Eles estavam ensinando que a circuncisão e a obediência à lei tinha de ser acrescentada. Esse era o problema das igrejas da Galácia. E isso Paulo chama de uma perversão do Evangelho. Ou seja, irmãos, eles estavam distorcendo. Ou, podemos dizer, eles não estavam tanto distorcendo, mas eles estavam aumentando. Lembra do que Paulo disse? Maldito? Lembra do que diz lá em Apocalipse também, que não se pode aumentar e que também não se pode tirar? O que é que eles estavam fazendo? Aumentando. Porque a mensagem apostólica é de que a salvação é só Cristo. Mas eles estavam dizendo, sim, tudo bem, eu sei que vocês aceitaram Cristo. Mas vocês precisam circuncidar-se. Vocês precisam guardar a lei. Em outras palavras, só Cristo não basta. Isso é falso. Não pense que esse tipo de legalismo acabou não, meus irmãos. Ora, outro, por aí surgem grupos dizendo assim, tu é crente, é? Mas eu nunca vi crente assim. Eu nunca... Percebe essas linguagens? E crente pode isso, é? E crente não sei o quê, é? Sempre querendo impor alguma coisa e você ficar meio confuso. Você deve dizer, olha, Cristo basta. A graça me basta. Tem pessoas que às vezes chegam para você e dizem assim, você tem o Espírito Santo? Você deve dizer, é óbvio, eu tenho Cristo. Mas você fala língua? Pessoas até ensinando que tem que falar língua para ir para o céu. Pessoas ensinando que tem que seguir certas normas para ser salvo. Isso é falso. Até hoje o legalismo ainda permeia na igreja. Sim, eu creio em Jesus, mas eu tenho que fazer isso e isso. Obras não salvam. Vamos aqui ser mais categórico, né? Veste não salva. Comida nem bebida salva. Se alguém ensina isso, para você se abster disso e daquilo, se você quiser ir morar no céu, é falso. Essa foi a discussão de Paulo. Vocês sabem que lá Paulo entrou numa discussão com Pedro. Nessa carta, Paulo narra que ele teve ele encarou Pedro cara a cara. Porque o que aconteceu aqui? Certo dia, Pedro foi lá também visitar, no período em que Paulo estava entre eles. E antes dos judaizantes chegar, Pedro estava muito bem com eles, comendo com eles. Mas no dia que os judaizantes chegaram, Pedro se absteve da mesa.
não quis tomar parte na alimentação deles. E Paulo realmente encarou Pedro e disse que Pedro estava servindo como tropeço. Entende isso? Leia depois a discussão que aconteceu em Jerusalém. Eu recomendo que você leia o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Vocês vão entender esse contexto aqui. Como estava sendo sério esse ensino do legalismo. Colocando na igreja algo que não está descrito no ensino apostólico. A circuncisão e a obediência à lei não é regra, não é normativa para a salvação. Isso era uma perversão do evangelho. Paulo nega rigorosamente que para se obter a salvação não é através da lei. Ele diz que se fosse necessário a lei para salvar, ele fecha o capítulo 2 dizendo, então Jesus morreu em vão. Se a lei salva, ele disse, então para que Jesus morreu? Se a lei pode salvar alguém, para crer Cristo morreu. Então a morte de Cristo foi em vão. Capítulo 2, versículo 21. É assim que ele encerra esse capítulo. Então não serviu de nada a morte de Cristo. Meus irmãos, se nós contribuirmos com as nossas obras para obter salvação, então nós estamos diminuindo a eficácia da obra de Cristo. Então a cruz, irmãos, não é um sacrifício perfeito. Não é um sacrifício suficiente pelo meu pecado se eu preciso fazer alguma coisa para ser perdoado. Devemos sim crer na mensagem da cruz, ainda que ela fosse escândalo para muitos. Pois ela declara que a salvação, a cruz declara que a salvação é um presente da graça de Deus. A cruz mostra para nós que a salvação é algo concedido de graça. Cristo conquistou por meio da sua morte. E que nós não podemos contribuir absolutamente com nada para a salvação. Esse foi o segundo ponto questionado ali nessa carta. Para nós hoje, se alguém pregar para você qualquer coisa que esteja sendo um tipo de acréscimo à obra de Cristo na cruz, rejeite, porque isso não é o Evangelho. Terceiro ponto que foi questionado ali tem a ver com a questão da santidade. Capítulo 5 e o capítulo 6. O Evangelho, já observamos aqui que o Evangelho que Paulo pregava dizia que a justificação é somente pela graça e mediante a fé. Isso é óbvio. Os judaizantes, mais uma vez, entram em cena. O argumento deles. Eles vão deturpar isso. Como até hoje tem pessoas fazendo o mesmo. Ora, outras pessoas reagem como eles reagiram. Então, a salvação é somente pela graça? A salvação é apenas pela fé, mediante a graça? As obras não salvam? Então, eles davam a entender que, nesse caso, as boas obras, não há necessidade de se praticar boas obras. Nesse caso, eles disseram o seguinte, tudo bem, então já que as boas obras não salvam, já que as boas obras não cooperam para a salvação, eu não tenho razão de praticar boas obras. Consequentemente, já que as obras não salvam, eu posso viver como bem me apraz. Ou seja, eu posso viver fazendo o que bem queira. Às vezes percebe quando nós estamos pregando sobre a justificação, quando nós estamos pregando sobre predestinação, tem gente que vem com esse dilema. Então quer dizer que eu já estou salvo? Sim, claro, você já está salvo. Então não importa o que eu faça, eu não vou perder minha salvação. Sim, se você é um predestinado, você está salvo. Você não vai ser salvo pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. Aí se alguém disser assim, então quer dizer que eu posso viver pecando? Então você não entendeu nada do que é predestinação. Nesse caso aqui, o judaizante não estava entendendo nada do que significava santificação. Então, se as obras não salvam, eu não devo praticar boas obras? Eu posso viver como bem queira, de forma egoísta, sem pensar no próximo, sem ajudar as pessoas, já que boas obras não salvam? Não. Paulo nega isso. Paulo concorda, sim, que os cristãos são livres.
E ele até insiste que esses cristãos devem permanecer na liberdade com a qual Cristo libertou. O versículo 5, o capítulo 5 e o versículo 1 é um versículo-chave dessa carta. Essa carta é até conhecida como a Carta da Liberdade. Martim Lutero era apaixonado por essa carta. Porque Martim Lutero, antes da sua convenção, ele era aprisionado. Domingo passado nós ouvimos aqui sobre a pregação, né? O pastor Alba pregou sobre a falsa penitência. Então Martim Lutero foi ensinado a praticar a falsa penitência. Jejuar várias vezes por dia, como digo, até praticar se autoflagelar. Isso era prática na igreja medieval, como uma forma de se aproximar de Deus. Quando Martim Lutero leu essa carta, ele descobriu que em Cristo nós somos livres. Não estamos mais debaixo do jugo da lei. Ele até deu o nome dessa carta de A Minha Catarina. Isso está lá nas confissões dele. Ele chamava a carta aos Gálatas de Minha Catarina. Por quê? Porque Catarina era a esposa, né? E ele dizia o seguinte: eu estou casado com essa carta. Ele amava essa carta, porque ela é conhecida como a Carta da Liberdade. Olha esse versículo. Para a liberdade foi que Cristo, capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Então, meus irmãos, é isso que a Bíblia ensina. Nós, cristãos, somos livres. Cristo verdadeiramente nos libertou do jugo do pecado, do jugo da lei. Porém, liberdade cristã não é licenciosidade para pecar. Não é liberdade para fazer o que bem quer. E tem pessoas que querem isso. Mas isso também não é uma liberdade. Porque viver em um mundo onde eu possa fazer o que bem quer, isso não é ser livre. Somos livres para fazer o que é bom. Somos livres para fazer o que é certo. Os cristãos foram libertos da escravidão da lei, no sentido de que agora eles não estão mais sobre a norma da lei para ser salvos. Mas isso não significa que os cristãos estão livres para transgredir a lei. O cristão, por exemplo, não está livre para roubar. O cristão não está livre para se prostituir. O cristão não está livre para dar falso testemunho. O cristão não está livre para matar. Não. Ele não está livre para transgredir a lei. Pelo contrário, nós temos de cumprir a lei, amando e servindo uns aos outros. Ele diz, olha, porque toda lei se cumpre em um só preceito. Alguém sabe qual é o preceito? Amar o próximo como a ti mesmo. Capítulo 5, versículo 14. Ele deixou claro aí. A lei se cumpre em um único preceito. Amar o próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, a questão aqui é: como é possível nos tornar santos? Observando-os andando debaixo do jugo da lei? Não. Paulo descreve aqui um conflito. Ele fala que há um conflito entre a carne e o espírito. Ele até diz que o caminho da vitória é viver sob a influência do espírito, sobre a carne. Ele diz até que aqueles que permanecem em Cristo, quem permanece em Cristo, crucificaram a carne e rejeitaram totalmente suas paixões e concupiscência. Ele chama aqui de concupiscências malignas, desejos malignos. Quem está em Cristo crucificou a carne e crucificou os desejos malignos. Isso quer dizer, ele luta contra os maus. Versículo 24 do capítulo 5. Isso significa, irmãos, que isso faz parte de quê? Crucificar a carne faz parte do nosso arrependimento. Crucificar a carne com Cristo acontece com a nossa convenção. Mas nós temos que lembrar disso diariamente. E diariamente nós temos que renovar isso. Todo dia você tem que aprender a crucificar a sua carne. Andar com Cristo é crucificar a carne diariamente. Podemos dizer, andar com Cristo é se converter todo dia.
Todo dia eu preciso me converter. Porque todo dia eu peco. Santidade é isso. Santidade é me converter diariamente. Santidade é pedir perdão todos os dias. O povo de Cristo também procura ser guiado pelo Espírito. Santidade também é procurar ser guiado pelo Espírito. Versículo 18 do capítulo 5. Ser cristão é estar na diretriz do Espírito. Veja o versículo 25 do capítulo 5. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quem está em Cristo, anda no Espírito. Mas ele também diz que santidade é semear no campo do Espírito. Como? Através de bons hábitos, de pensamentos. Fazendo assim, vamos frutificar para a glória de Deus. O fruto vai aparecer, irmãos. O fruto vai amadurecer um dia ou outro. Então, meus irmãos, indo para a nossa conclusão, qual é a questão da nossa santidade? É a lei? É a circuncisão? A questão da santidade é Jesus Cristo em nós através do Espírito Santo. Ou seja, não há santidade sem Cristo. Não há santidade sem justificação. Qualquer santidade fora da justificação é legalismo, é religiosidade, é fariseísmo, é santidade falsa. Já viu aquelas pessoas que realmente não têm a justificação e querem santificação por si próprio? Querem ser boas por si só? São bem religiosas, rezam, oram, dão esmola, ajudam as pessoas, mas não há santidade sem Cristo. Verdadeira santidade só há em Cristo. Jesus Cristo, irmãos, além de morrer e ressuscitar, ele voltou ao céu. E devido a isso, ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. O Espírito Santo nada mais é do que o Espírito de Cristo que agora está habitando no crente. E uma das obras do Espírito Santo é conformar a imagem de Cristo. Ou seja, é formar Cristo em nós. Capítulo 4, verso 19. É produzir em nossas vidas, o fruto e a semelhança de Cristo. Cremos assim, irmãos, que através dos apóstolos, Cristo nos ensina. Esse é o argumento dessa carta. A minha conclusão. Através dos apóstolos, Cristo nos ensina. Siga os ensinos dos apóstolos. Através da cruz, Cristo nos salva, não pelas obras. E através do Espírito Santo, Cristo nos santifica, não é a lei. Este é o resumo da mensagem da carta aos Gálatas. Mas por que não dizer? Este é o resumo do cristianismo. A doutrina apostólica, a cruz de Cristo e a santidade do Espírito Santo. Isto tudo está incluído nas últimas palavras dessa carta. Concluo com ela. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, sua graça, através do ensino apostólico, sua cruz e seu Espírito Santo, seja com vocês, irmãos, e com o Espírito de todos vós. Amém. Este é o evangelho que devemos crer. Espero que essa conclusão tenha trazido à memória a você as verdades dessa carta que ouvimos durante esses 8 meses.